Sua palavra traz sabor à minha vida, ilumina o meu caminho e abraça o meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Família Mel de Deus, que o fogo da sarça ardente que está aqui do nosso lado, olha, queimando, possa arder o seu coração. Que a força dessa palavra possa queimar como um fogo abrasador a tua alma. E hoje nós começamos o Êxodo. O que significa Êxodo? Travessia, passagem, saída. Mas para que nós possamos fazer um êxodo, uma passagem, uma saída, o que acontece? O que é necessário? A gente tem uma experiência com Deus. É necessário que o fogo do Espírito Santo abrase o meu e o seu coração. Isso aconteceu comigo há 21 anos atrás. Com 17 aninhos, Jesus me queimou de uma tal maneira, me fez apaixonar de minha alma, de uma paixão avassaladora por Ele. E por isso estou aqui até hoje, porque a graça dele queimou a minha alma. A graça do Espírito Santo está queimando o meu coração até o dia de hoje, até a hora que o Senhor tem feito maravilhas no meu coração. E hoje nós vamos começar com Êxodo 1. Êxodo 1, versículos de 1 a 22, para você entender. José foi para o Egito, levou todo o povo de Deus, a terra prometida ficou lá sem ninguém, só com os ossos, os restos mortais dos patriarcas, das suas esposas, suas famílias. E agora um novo faraó chegou que não conhecia José. E esse fogo vai aumentando. Você vai entender essa história maravilhosa. Agora o grande personagem dessa história é Moisés. O grande personagem dessa saga que nós vamos viver é Moisés. Ele vai iluminar com o fogo abrasador da experiência de Deus, da vocação, da eleição à nossa vida. Vamos juntinhos? Você topa este desafio de mergulhar no Êxodo para entender e compreender? Eis o nome dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Vamos relembrar as tribos? Rubem, vai lembrando aí, coloca no chat aí o comentário. Simeão, depois Levi, da tribo dos levitas. Judá, da tribo de Jesus, da descendência de Jesus, da tribo dos reis. Issacar, Zabulon. Benjamim, o mais novinho, Dan. Neftali, Gade e Aser. Todas as pessoas saídas do Egito eram um número de 70, 10 vezes a plenitude e a perfeição. José já estava no Egito, dos filhos da tribo de Israel. E morto José, assim como todos os seus irmãos, toda aquela geração, os israelitas foram fecundos. Olha que decora essa palavra, fecundidade, fecundos. Multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Todo o Egito foi invadido pela força da vida que havia no povo de Deus, pela força da bênção da fecundidade que havia no povo de Deus. Entretanto, versículo 8, subiu o trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles, impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Olha, mão de obra escrava, povo forte, vigoroso, fecundo, cheio da bênção de Deus que abençoava todo o Egito. O faraó não queria perder mão de obra barata, escrava. Então, estabeleceu um plano feito com medo, um plano feito baseado no temor, na angústia, não um plano de liberdade, um plano de ação com um governador que tem aquela autoridade, com uma autoridade governamental que tem a autoridade de querer o bem do povo, porque a autoridade de um governante vem de querer o bem, de se sacrificar pelo bem, de morrer pelo bem, de dar a vida pelo bem, de suprimir seus interesses pessoais, seu próprio umbigo, para o bem da nação, para o bem do povo. Esse governante tem autoridade, mas esse aqui não. Ele estava pensando única e exclusivamente no seu próprio umbigo, na manutenção do poder pelo poder, não um poder colocado a serviço, um poder que é a autoridade de servir e de amar, não. Mas um poder colocado para servir aos seus próprios
interesses ao seu próprio bel prazer. Versículo 11. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores, para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Primeira parte do plano: nos alienar, trabalhando cegamente no ativismo louco, para que nós não tenhamos condições de pensar. A estratégia é sempre a mesma: trabalho sem fim, sem conta, para que você e eu não consigamos refletir, pensar, rezar, elevar o espírito e para além das circunstâncias e do material. E nos coloca como uma grande graça, uma grande dádiva, o excesso de trabalho, o ativismo. Olha bem, o plano sempre é o mesmo plano dos governos ditatoriais, das pessoas que querem impor, infringir algo em nós. Estabeleceu, então, pessoas, para acabrunhá-los. E eles construíram para o faraó a cidade de Pitom, de Ramsés, que deviam servir de entrepostos. Lembra as grandes pirâmides faraônicas, as grandes construções do Egito, a grande história que a gente conhece? Pois é, foi à custa de sacrifício, de trabalho escravo, de um plano de subjugar aqueles eleitos de Deus. Impunham-lhes a mais dura servidão, amarguravam-lhe a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda sorte de trabalho nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente, sem liberdade, sem nenhum tipo de poder pensar sobre nada. Olha aí que triste. Não é diferente de hoje, não. A sociedade, a cultura, os valores que a gente está tendo nos encaminha, nos empurra para um materialismo desenfreado, onde a gente não reflete, onde a gente não pensa, onde a gente só age impulsionalmente, instintivamente, sem nenhum tipo de reflexão. Triste, sem nenhum tipo de experiência maravilhosa com Deus. E aí o versículo 15, o rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Séfora e a outra Fua, e disse: quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um menino, matai-o. Olha, assassinato de crianças. Mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. Está vendo? Outro plano de medo. Duas coisas que o inimigo, que você pode detectar para ter certeza da ação do inimigo. Como identificar a ação do inimigo? Como identificar um projeto de poder pelo poder, de autoritarismo, de tirania? Trabalho e servidão forçada e tirânica, que tira a incapacidade de pensar, de refletir, de amar, de ser, para além de tudo. E outra coisa, morte, assassinato de inocentes, assassinato de filhos nos ventres, ao nascer, sempre é o projeto do inimigo, desde quando o mundo é mundo, lá no Êxodo, 4.000 anos antes de Cristo, aí, todo esse processo de anos anteriores a Cristo, e você vê que a tática, o jeito de agir no meio do mundo para se manter no poder, nos interesses próprios, é sempre o mesmo. E aí, olha bem, o rei mandou-a chamar então e disse: por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Sempre vai ter mulheres e homens guerreiros, valentes, que se opõem ao projeto de poder, que se opõem à tirania, que se opõem às loucuras, que se opõem às demandas deste mundo, que se opõem ao mundanismo, ao materialismo, a essa sede desenfreada. Vai ter sempre pessoas que temem a Deus. Você e eu somos essas pessoas. Jesus, eu quero ser essa pessoa que te teme. Eu quero ser, Senhor, nós queremos ser. Você que está aí me acompanhando, você quer ser essa pessoa que se levanta contra o projeto de morte, que se levanta contra o projeto de escravidão, porque você teme a Deus, porque você tem amor a Deus, porque você tem aquele santo temor de ofender a Deus, porque você é a favor da vida, você é a favor de Deus, você é a favor da glória do céu. Porque você pensa no céu, na glória, na vida humana, inalienável, inegociável, imortal, linda, bela, boa como Deus fez. Há que se levantar pessoas, Espírito Santo, há que se levantar pessoas, homens e mulheres corajosos como essas parteiras, que não temem a tirania, mas que fazem o que é certo, custe o que custar. E aí, versículo 19. Por que responderam elas ao faraó? As mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Olha a sabedoria. E é verdade. Elas eram fortes, treinadas no sofrimento. Deus beneficiou as parteiras. O povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus e ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo:
todo menino que nascer, vós o atirareis no Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, a mesma disputa. A gente não é diferente hoje em dia, meus irmãos. Isso aqui, ó. Faraó traçou um plano de medo. Faraó traçou um plano de temor. Com medo de perder seu posto, seu lugar, seus benefícios, suas coisas. Com medo. Com medo. Todo plano de medo é desastroso. Toda atitude com medo, com insegurança é desastrosa. Todas as decisões que nós tomamos no calor das emoções, das paixões, desorientadas, são desastrosas para nós e para toda uma nação, para todo um povo, para toda uma comunidade. É preciso ser purificado pelo fogo da palavra as nossas atitudes. E é interessante que esse projeto de morte continua até hoje. Sanções de aborto de crianças inocentes que não podem se defender, que não pediram para estar naquela condição, unicamente estão ali pelos impulsos, desmandos, os desregramentos e a sede de poder de homens e mulheres que querem atender os seus instintos e não a vida, a graça, a fecundidade. Querem simplesmente o prazer, o gozo, sem a responsabilidade. É isso que por isso tem tantas leis hediondas. A revolução sexual está a serviço, esteve e está a serviço desse desmando, desse projeto de morte, desse projeto de destruição das famílias, destruição da nação, do povo de Deus. E tantas outras coisas, gente, anticoncepcionais, DIUs, laqueaduras, a indústria farmacêutica, a medicina, tantas situações, tantas coisas, tantas correntes a favor da disputa de poder, a favor da morte, a favor tanta ciência, tantos estudos, tantos conhecimentos a favor da morte. É tão triste, mas nós vamos pedir o Espírito Santo para que se levantem pessoas cheias do poder de Deus para vencer o inimigo. Cheias do poder de Deus para identificar os planos do inimigo e combater com a vida, combater com a seriedade, combater com a responsabilidade, combater com a graça. Vem, Espírito Santo, e acende em nós a sede de justiça, a justiça divina, a justiça do céu, a justiça do bem para todos, a justiça da vida, a justiça da fecundidade, a justiça da multiplicação, a justiça do vigor, a justiça da graça de saber que esse povo hebreu fez todo o poderio do Egito se estabelecer. Foi o povo que fez as construções, foi o povo que deu toda a condição para o Egito não ter sucumbido através de José. Que eu e você sejamos também esse povo, essas pessoas, esses ungidos, essa nação santa, esse povo régio, sacerdotal, filho de rei, somos príncipes. Que a gente se levante com coragem, com ousadia, com intrepidez, sem medo, para fazer planos com coragem e sabedoria, com escolhas baseadas na vontade de Deus. Então, desde as 7 da manhã, 7h15, a gente está juntinho, com o 365, meditando o Antigo Testamento, para você compreender, para você rezar, para você trazer para a vida e para você ver que todas essas coisas se repetem na atualidade, para você entender, compreender à luz do fogo do Espírito Santo, do fogo da sarça que vai te incendiar e vai te fazer compreender todas as coisas. Deus te abençoe, Deus te faça muitíssimo feliz.